Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, a graça e a paz de Jesus Cristo seja com todos vocês. Eu estou muito feliz de estar aqui mais um dia podendo falar da palavra de Deus ao seu coração, mais um dia estar aprendendo juntamente com você a tudo aquilo que Deus tem na nossa vida. Amém? Hoje nós estaremos lendo os Salmos de número 50 e eu creio que Deus vai trazer a revelação da sua palavra para nós. Amém? O Salmos de número 50, irmão, diz assim: Fala o Senhor, o Deus Supremo, convoca toda a terra do nascente ao poente. Desde Sião perfeita em beleza, Deus resplandece. Nosso Deus vem, certamente não ficará calado. À sua frente vai um fogo devorador e ao seu redor uma violenta tempestade. Ele convoca os altos céus e a terra para o julgamento do seu povo. Ajuntem os que me são fiéis, que mediante sacrifício fizeram aliança comigo. E aos céus proclamam a sua justiça, pois o próprio Deus é o juiz. Ouça, meu povo, pois eu falarei. Vou testemunhar contra você, Israel. Eu sou Deus, o seu Deus. Não o acuso pelo seu sacrifício, nem pelos holocaustos que você sempre me oferece. Não tenho necessidade de nenhum novilho dos seus estábulos, nem dos bodes dos seus currais, pois todos os animais da floresta são meus, como são as cabeças de gados aos milhares nas colinas. Conheço todas as aves dos montes e cuido das criaturas do campo. Se eu tivesse fome, precisaria dizer a você? Pois o mundo é meu e tudo que nele existe. Acaso como carne de touros ou bebo sangue de bodes? Ofereça a Deus em sacrifício a sua gratidão. Cumpra os seus votos para com o Altíssimo. E clame a mim no dia da angústia, e eu livrarei, e você me honrará. Mas ao ímpio Deus diz: Que direito você tem de recitar as minhas leis ou de ficar repetindo a minha aliança? Pois você odeia a minha disciplina e dá as costas às minhas palavras. Você vê um ladrão e já se torna seu cúmplice, e com o adúltero se mistura. Sua boca está cheia de maldade e a sua língua formula a fraude. Deliberadamente você fala contra o seu irmão e calunia o filho da sua própria mãe. Ficaria eu calado diante de tudo que você tem feito? Você pensa que eu sou como você? Mas agora eu o acusarei diretamente, sem omitir coisa alguma. Considerem isto, vocês que se esquecem de Deus. Caso contrário, os despedaçarei, sem que ninguém os livre. Quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me, e eu mostrarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. Amém? Que palavra forte, irmãos. A gente perceber aqui, a cada detalhe desses salmos, a gente consegue ver que Deus começa, através do salmista, mostrando a grandeza, o poder soberano que Ele tem sobre todas as coisas. E aqui a gente pode titularizar no dia de hoje, no que vamos dizer, é que sacrifícios de ações de graças é o que Deus espera de nós, irmãos. A gente sabe que no contexto do Velho Testamento, no contexto daquela história, existia muito sacrifício de animais, sacrifício de cereais, sacrifício para louvar a Deus em questão dos pecados, em questão de gratidão. E você acredita que hoje Deus precisa de alguma coisa de nós? Você acredita que o Criador do mundo todo depende dos sacrifícios e ofertas de homens para sobreviver ou para se satisfazer? É claro que não, irmãos. Claro que não. Aqui, esse salmo foi escrito naquela época pelo Asaf. Ele foi um levita, um filho de Baraquias, descendente de Gerson, filho de Levi, onde Davi constituiu esse homem para ficar chefe, líder ali dos levitas. Só que a gente consegue entender, irmãos, que o que foi escrito aqui nesses salmos, a gente traz para os nossos dias de hoje, irmãos, que ele não começa com uma questão somente do sacrifício. Por trás dos comentários aqui de Deus sobre os sacrifícios e ofertas, há um fato muito importante que todos nós devemos considerar. O Salmo 50 ele já inicia com a descrição do Deus onipotente como juiz. O que Deus quer do homem? O que você acredita que Deus quer de nós, irmãos? Com toda certeza, o que Deus mais quer de mim, de você, é a gratidão, é a fidelidade em nossos compromissos.
a dependência da sua graça e a honra que só Ele merece, irmãos. Só Ele merece. Então a gente está vendo aqui que Deus está dizendo, olha só, Deus está dizendo no início desses salmos a sua grandeza, que Ele é supremo. Ele está convocando toda a terra, desde Sião, em sua perfeita beleza, que Deus resplandece, e Ele está dizendo, nosso Deus vem e certamente não ficará calado. Ele vai trazer justiça sobre a terra, sobre os homens, irmãos. Deus traz a justiça sobre nós. Aqui Ele está dizendo sobre a grandeza e o poder de Deus, que à sua frente vai com fogo devorador e ao seu redor uma violenta tempestade. Aqui a gente pode entender que há uma metáfora dizendo, mas tentando explicar um pouquinho do poder devastador do nosso Deus em termos de juízo. Juízo. Nós sabemos que o nosso Deus ele é amor. A Bíblia fala muito que Deus é amor, mas a Bíblia fala muito mais, irmão, se a gente for estudar a palavra de Deus, que Deus é juiz, Deus é justiça, muito mais do que amor, porque o nosso Deus ele é justo em tudo, irmãos, e Ele vai julgar todas as nações, todos os povos, todos, não vai fazer diferença de nenhum, vai julgar as pessoas pela medida dos seus atos, das suas ações, de início ao fim da sua vida. Amém? Então ele aqui está dizendo que ele está convocando os altos céus e a terra para o julgamento do seu povo. Aqui está falando, ajunte os que me são fiéis, que mediante sacrifícios fizeram aliança comigo. Então ele começa aqui pelos justos, pelos fiéis. Vai ter justiça para eles também. Vai ser medido as suas obras, as suas ações, aqueles que fizeram aliança com Deus. E aqui ele está falando que, ouça meu povo, pois eu falarei e vou testemunhar contra você, Israel. Eu sou Deus, o seu Deus. Não o acuso pelo seu sacrifício, nem pelos holocaustos que vocês sempre me oferecem. Não tenho necessidade de nenhum novilho dos seus estábulos, nem dos bodes dos seus currais. Aqui ele está dizendo que ele não precisa, irmãos. Ele não precisa de nada de sacrifício nosso. Nada. O que Deus mais quer de nós é a obediência, é a fidelidade, é fazermos aliança com Ele, sermos fiéis até o fim, irmãos. Ser fiéis até o fim. Porque Ele não tem necessidade de nada de nós. Deus ele tem um prazer e Ele ama o ser humano. Ele ama o ser humano. E o amor dele não depende do nosso. Não é condicionado ao nosso amor. Não, jamais. Deus não precisa de nada de nós. Então nós não somos nada, nós somos tão pequenos. Se a gente for imaginar com esse olhar crítico, nós somos muito pequenos. E nós não somos merecedores disso tudo que Deus tem para nós. Mas aqui Ele está dizendo, irmão, se a gente for fiel com Ele, se nós formos sinceros e viver uma vida plena de santidade perante Ele, Ele vai trazer salvação para a nossa casa. Aqui Ele diz, ofereça a Deus em sacrifício a sua gratidão. Cumpra os seus votos para com o Altíssimo. O que é cumprir os votos para com o Altíssimo? Aquilo que você põe diante de Deus, que você vai fazer, cumpra. Cumpra sem falhar. Sem falhar. Porque Deus gosta de que você cumpra tudo o que você diz, tudo aquilo que você fala que vai fazer para Ele, para o reino. Deus Ele te salva, Ele te ensina, para você fazer o ID de Deus, para você pregar o Evangelho, para você falar da salvação, para você falar do poder de Deus. Então se você foi separado, foi limpo, restaurado, conheceu a verdade que liberta, e você ainda continua tendo uma vida de escravidão, uma vida de pecado, uma vida de iniquidade, irmãos, você não está cumprindo os seus votos com Deus, você não está cumprindo o teu chamado. Então, aqui Deus ele não atura isso. Ainda mais por Ele ter a sua misericórdia, infinita misericórdia que Deus tem. Então Ele nos dá sempre uma oportunidade de nos arrependermos e continuar fazendo a obra de Deus. E continuarmos caminhando em santidade. Mas Ele é a justiça. Ele há de julgar todos os povos. Todos, ninguém vai escapar do julgamento. Todos os santos, os ímpios, todos vão passar. E aqui Ele está falando, se a gente cumprir todos esses votos com Ele, você vai clamar a Ele no dia da angústia
e Ele vai te livrar. E você vai dar honras a Ele pelo livramento que Ele vai te trazer. Olha que lindo. E clame a mim, e no dia da angústia eu o livrarei, e você me honrará. Então, há escape de Deus para a tua vida. Se você está sendo fiel com Deus, se você está cumprindo os teus votos com Deus, você está se livrando do pecado, querendo ter uma vida digna, uma vida de santidade, e você está ali, sabe, sendo fiel a Deus, irmãos, isso aqui é real. Todas as tuas angústias, as tuas dificuldades, todos os seus problemas, você vai clamar ao Senhor e Ele vai te livrar. E você vai render glórias e aleluia e honrará o nome dEle pelo que Ele tem feito na tua vida e pelo que Ele é na tua vida. Então a palavra de Deus é verdadeira, irmãos, e é fiel. Então faça a prova disso. Se você está passando por uma necessidade, se você está passando por algo terrível, uma angústia na tua vida, clama ao Senhor, coloca a tua vida em dia, faça, sabe, uma autoanálise de si, sabe, se examina, veja o que está errado na tua vida, o que você precisa se consertar perante Deus e faça valer a pena, irmãos, e siga à risca isso. Oferece a sua gratidão a Deus, cumpra os seus votos com Ele, e eu tenho a certeza, irmãos, sem sombra de dúvida, sem falha, você vai clamar a Deus e Deus vai te livrar. Deus pode te livrar dentro da situação, irmãos. Pode te livrar antes da situação? Pode. Mas o que eu mais vejo Deus fazer é permitir você entrar na situação, você entrar na dificuldade, você entrar no momento de enfermidade, você entrar no momento de destruição, no momento que você não vê mais saída, Ele vem e te livra. Ele vem e traz a vitória sobre a tua casa. Sabe por quê? Porque Ele te permite entrar nessa situação terrível, porque Ele te permite você entrar nessa situação que não tem solução aos olhos humanos. Para isso aqui, ó, você me honrar. Você me honrar. Porque a glória de Deus, irmãos, é poderosa. O nome de Deus é muito poderoso. O poder de Deus é sobremaneira, não tem como medir. Então Deus, pelo seu infinito amor, pela tua infinita graça, irmãos, Ele nos permite entrar em situações terríveis. Terríveis. E Ele não perde o controle. Mesmo no momento terrível da nossa vida, Ele tem um controle, irmãos. Tem limites. Deus estipula limites, que nem a gente pode ver na vida de Jó. Quando Deus colocou a vida de Jó em prova, irmãos, quando Ele ali ofereceu o testemunho de Jó para o inimigo, Ele falou: tem visto o meu servo Jó, íntegro, fiel. E o inimigo ousou falar para Deus: ele é fiel porque você tem dado de tudo para ele. Quer dizer, a fidelidade dele está condicionada pelo que você dá, não pelo que tu és. E Deus falou: não, negativo. Tira o que ele tem e você vai ver que ele vai me honrar. Deus permitiu ele entrar, irmãos, na dificuldade, no extremo. No extremo. Deus permitiu o inimigo tocar em tudo na vida daquele homem, em todos os bens, em todas as empresas, em todas as coisas, na família. Ele perdeu todos os seus filhos. Restou só a sua esposa, que ainda tentou estimular ele a pecar contra Deus. Lançou enfermidade, irmãos. Uma lepra terrível no corpo daquele homem, que ele coçava com telha. E o que ele fez? Toda a honra e toda a glória pertence ao Deus, Criador dos céus e da terra. Ele me deu e Ele tirou. Bendito seja o Senhor dos exércitos. Bendito seja o Senhor. Nu eu vim nessa terra e nu eu voltarei. Não estava condicionado no que Deus dava para ele, irmãos. Estava condicionado no que Deus era para ele. Soberano, poderoso. É isso que nós temos que entender, o que o salmista aqui no Salmos 50 está dizendo, irmãos. Nós temos que ser grato a Deus, cumprir os nossos votos até o final, sermos fiéis, porque todas as vezes que nós clamarmos o Senhor nas nossas angústias, Ele vai trazer livramento sobre nossas vidas e nós honraremos Ele com toda a nossa força, com todo o nosso louvor. Amém? Agora tem um porém. E ao ímpio? Mas ao ímpio Deus diz: que direito você tem de recitar as minhas leis ou de ficar repetindo a minha aliança?
pois você odeia a minha disciplina e dá as costas às minhas palavras. Você vê um ladrão e já se torna seu cúmplice, e com adúltero se mistura. Sua boca está cheia de maldade, a sua língua formula fraude. Deliberadamente você fala contra o seu irmão e calunia o filho de sua própria mãe. Ficarei eu calado diante de tudo que você tem feito? Jamais. Você pensa que eu sou como você? Jamais. Mas agora eu o acusarei diretamente, sem omitir coisa alguma. Considerem isto, vocês que se esquecem de Deus. Caso contrário, os despedaçarei, sem que ninguém os livre. Quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me, e eu mostrarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. Porém, a esses ímpios, irmãos, jamais. Olha que no 22 está dizendo: considerem isto, vocês que se esquecem de Deus. Caso contrário, os despedaçarei, sem que ninguém os livre. Irmãos, quem que pode nos livrar da mão de Deus? Não tem quem nos livre, irmãos. Não tem quem nos livre da mão do Altíssimo. Da mão do nosso inimigo, da mão de coisa ruim. Tem, nosso Deus nos livra, que nós acabamos de ler lá em cima. Deus nos livra no momento de angústia, se estivermos sendo fiel a Ele. Agora, se nós andarmos aqui no caminho do ímpio, se nós fizermos tudo isso que está descrito aqui, que eu acabei de ler para você, quem vai nos livrar da mão dele? Quem? Ninguém, irmãos. Ninguém. Duro é cair na mão de Deus, irmãos. Duro é cair na mão de Deus, pois não tem ninguém que o livre. Eu lembro de Davi, quando ele pecou contra Deus, e Deus trouxe para ele situações e falou algumas opções do castigo que viria sobre ele. E eu lembro que ele disse: Deus, eu prefiro cair na tua mão. Eu sei que o Senhor é maravilhoso, é piedoso, é bondoso. Não permita que eu caia na mão dos meus inimigos. Então eu prefiro cair na tua mão. Irmão, o que Deus fez com ele? Morreu 70 mil vidas por causa dele. 70 mil vidas foram ceifadas, irmão. Deus permitiu que 70 mil pessoas morressem pelo erro dele. Olha só, e ainda foi misericordioso com ele. Deus poupou a vida dele, mas fez ele pagar um alto preço. Então, irmãos, não devemos brincar com a palavra de Deus. Não devemos brincar com o que Deus nos permite fazer, irmãos, o certo, e a gente acaba fazendo o errado. Não, jamais. Porque não tem quem nos livre da mão de Deus. Não tem. Mas aqueles que oferecem sua gratidão como sacrifício e honram o Senhor, Deus mostrará a salvação. Deus trará a salvação sobre essas vidas, irmãos. Então nós temos que entender. Temos que entender que Deus, Ele dá a salvação para aquele que anda no caminho correto e traz a justiça e o castigo para aqueles que andam em caminhos errados, irmãos, em caminhos que não são dignos. Então, o que nós podemos entender? O que nós podemos tirar como lição desses Salmos de número 50? De tudo isso que nós estamos lendo. Ninguém é capaz de fazer obras boas o suficiente para merecer a vida eterna. Ninguém. Nenhum de nós, irmãos, somos merecedores da vida eterna. Porque todas as boas ações do homem não podem comparar com a gravidade do seu pecado contra Deus. Nós, pecador, nosso pecado, irmãos, é terrível perante a face de Deus. E quando Jesus veio à terra e levou sobre si todos os pecados, todas as nossas transgressões, Ele venceu o pecado e venceu a morte, Ele nos deu uma esperança, que é a nossa única esperança, que se encontra na graça de um Deus que nos ama tanto e deseja nos salvar, irmãos, apesar de nossos crimes que cometemos contra o Senhor todo santo dia estarem invisíveis aos olhos dele. Mas se nós temos um coração fiel a Ele, um coração que se arrepende do mal e quer ter uma vida de integridade, irmãos, eu tenho a certeza que Deus vai trazer a salvação para você, que Deus vai te livrar, que Deus vai trazer libertação, cura.
vai trazer a restauração sobre a tua vida, para que você consiga, não pela tua força, mas pela força do Senhor, alcançar a vida eterna. E não adianta tentar escalar a montanha para chegar no céu, irmão. Precisamos confiar em Deus para nos salvar e viver em fidelidade e gratidão pela graça que Ele nos oferece em Jesus Cristo. Só esse caminho que existe, irmão. Só este caminho que existe. Jesus Cristo. E Ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. Ninguém vem ao Pai senão pelo Filho. Ninguém. Temos que ir por Jesus Cristo, pela força que há em Jesus Cristo, pelo poder que há no nome de Jesus Cristo, vencer todas as nossas dificuldades, vencer todos os pecados e, com certeza, irmãos, nos limpar, nos purificar com o nome de Jesus para herdarmos a vida eterna e sermos justificados perante o Pai. Amém? Essa é a palavra que o Salmos de número 50, um pouquinho, irmãos, que nós podemos extrair desse texto rico, maravilhoso, que o sacrifício de ações de graças, irmão, é necessário. Não precisamos nos martirizar, não precisamos longe, não. Sabe? Sofreremos, perseguiremos, seremos perseguidos, seremos, claro. Mas o que Deus quer de nós, irmãos, são ações de graças. Ações de graças. O que é ações de graça? O nome já se diz. É você fazer algo pela graça do Senhor. É mostrar a graça de Deus para o demais irmão. É fazermos o ide do Senhor com integridade, com obediência. Sabe? Ser sensato com a palavra de Deus. Ter juízo. Juízo com o que você fala. Juízo em não inverter os valores da palavra de Deus. Não enganar o próximo. Não usar da palavra de Deus, sabe? Para você entrar numa fragilidade de uma pessoa. Não, isso não devemos fazer. Nós devemos fazer ações de graça, levar a verdade que cura, que liberta, que restaura. Quem quer essa verdade? Jesus Cristo, o autor e consumador de todas as coisas. De graça Ele me deu e de graça eu tenho que dar. Pela graça. Nós somos justificados pela graça de Jesus Cristo. Amém? Que Deus te abençoe, meu irmão. Eu creio que essa palavra trouxe clareza ao seu coração, trouxe restauração ao teu coração. Portanto, irmãos, compartilha, leva essa palavra ao teu irmão, aqueles necessitados que você conhece. Compartilha a palavra de Deus para que possa cada dia mais alcançar os corações aflitos, irmão. Muitas pessoas precisam ouvir isso. Precisa que nós temos que ser íntegros com Deus para nós termos a salvação, a libertação que há em Cristo Jesus. Amém? Sou o evangelista Fábio Palini. Se você está vendo pela primeira vez esse vídeo, nós estamos fazendo uma campanha de 150 salmos, irmãos. 150 dias, onde cada seu dia nós lemos os salmos. Estamos no salmo de número 50 já foi um terço dessa campanha. Eu já tenho visto frutos maravilhosos, irmãos. Deus operando milagres, Deus tocando nos corações. E é isso que a palavra de Deus faz, irmãos. Restaura, transforma. Deus, Ele pega para si a responsabilidade de mudar a tua vida. Nós simplesmente somos um vaso, somos um instrumento que permitimos Deus nos usar, irmãos, para fazer aquilo que é certo. Amém? Então que Deus te abençoe. Entra na página, curta a página para que isso seja divulgado. Entra também no Instagram, no YouTube, é só digitar Fábio Palini, você vai me encontrar e vai me ajudar a estar divulgando a palavra de Deus. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus continue iluminando a tua mente e teu coração, meu irmão. E se você precisa de oração, precisa de ajuda, entra aqui na página, tem um escrito WhatsApp, você clica ali, vai ser direcionado no meu WhatsApp e você consegue falar comigo. E o que tiver ao meu alcance através da palavra de Deus, eu estarei te ajudando. Amém? Deus te abençoe e fique com Deus.